Essa pequena casa de 2 andares localizada em Honolulu, no Havaí, foi construída por uma família de imigrantes japoneses no início da década de 1850 e é chamada de Casa Kaimuki, em homenagem ao sobrenome de seus proprietários originais. A família dos primeiros proprietários da casa era composta por 4 pessoas: esposa, marido e 2 filhos. Eles viveram ali uma vida calma e moderada por muitos anos, sem causar problemas a ninguém. Devido a isso, quando a mulher e os filhos desapareceram em 3 de setembro de 1879, todos começaram a se solidarizar com o chefe da família, que repentinamente ficou sozinho. No entanto, esse desaparecimento não permaneceu em segredo por muito tempo. Afinal, apenas uma semana depois, a polícia decidiu cavar o quintal da casa e encontraram ali os corpos de uma mulher e de um adolescente. No entanto, a filha do casal de 14 anos nunca foi encontrada. Eu estava simplesmente cumprindo a vontade do espírito, explicou o homem antes de ser mandado para a prisão. Após a prisão dele, a casa ficou vazia por uns 30 anos, até que finalmente um empresário a comprou e decidiu alugá-la. Assim, no início da década de 1910, 2 estudantes se estabeleceram no local. Durante vários meses, elas amaram tudo e ficaram perplexas porque o aluguel daquela casa tão boa era muito barato, era praticamente metade do preço normal. Provavelmente, as meninas teriam vivido ali em paz. Isso se 6 meses depois, uma delas não tivesse se apaixonado por um jovem e começado a namorar com ele. Ela namorar não é a questão. O problema é que a segunda garota também se apaixonou pelo mesmo rapaz. E foi assim que surgiu um triângulo amoroso cheio de ciúmes e brigas. O desfecho desse drama ocorreu em dezembro de 1911, quando o homem, em um ataque de loucura, tirou a vida primeiro das 2 garotas e depois de si mesmo. Seus corpos foram descobertos apenas 4 dias depois. Como você pode imaginar, isso foi apenas o começo do que estava por vir na casa dos Kaimuki, porque mesmo depois de 2 tragédias, a reputação da casa não era tão ruim como seria depois dos acontecimentos de 1942. Naquele verão, uma mãe solo, Jacqueline McCreed, e seus 3 filhos se mudaram para lá. A mulher não tinha condições de pagar uma boa moradia, então foi forçada a se contentar com a casa Kaimuki, que estava vazia há muitos anos. Apenas alguns dias se passaram desde o início da mudança, quando todos começaram a experimentar uma sensação estranha, como se alguém os estivesse observando. Embora não houvesse ninguém ali, exceto eles, às vezes eles até ouviam passos, sons de respiração e sussurros em uma linguagem incompreensível. Isso seguiu até que na noite de 14 de julho de 1942, uma mulher ligou para a polícia de Honolulu. Ela estava tão preocupada que o despachante não conseguiu entender imediatamente suas palavras, entre as quais estava a seguinte frase: "Esta casa está amaldiçoada. Ela matou meus filhos." Quando a polícia chegou ao endereço indicado, encontrou Jacqueline sentada na varanda da casa, semiconsciente. Contusões e escoriações eram visíveis em seus braços e pernas. Entrando com cuidado na casa, os policiais viram um terrível quadro de destruição total: papel de parede rasgado, móveis quebrados e seus fragmentos espalhados pela casa. Mas a descoberta mais terrível os esperava no quarto das crianças. Embora Jacqueline McCreed alegasse que as atividades paranormais ceifaram a vida de seus filhos, as autoridades acreditavam que ela era a única culpada. O seu julgamento nunca chegou a acontecer porque a mulher foi internada em um hospital psiquiátrico, onde perdeu sua vida 4 anos depois. Nos 15 anos seguintes, a casa ficou vazia. Só em 1957, um novo proprietário a alugou a 3 jovens que não temiam a péssima reputação e novamente, depois de pouco tempo, eles sofreram as consequências. Todos os 3 moradores relataram sons estranhos dentro das paredes, vozes abafadas falando em um idioma desconhecido, coisas que se moviam por conta própria e muitos outros fenômenos inexplicáveis.
Somente depois que alguém invisível pareceu sentar no peito de um dos moradores e ele quase sufocou, os jovens decidiram não desafiar a sorte e se mudaram para não se tornarem as próximas vítimas da casa. A próxima coisa que se sabe sobre a casa Kaimuki é que ela foi comprada por um jovem casal em maio de 1977. Eles se mudaram para o Havaí, então não sabiam da história da casa. Os noivos ficaram felizes por adquirir uma aconchegante residência com um desconto muito bom e não fizeram perguntas sobre o passado. Porém, eles se arrependeram na noite seguinte, quando a mulher acordou por volta das 3h30 da madrugada, porque estava muito frio no quarto. Olhando em volta, ela viu uma figura fantasmagórica movendo-se pela sala. Ela era uma menina baixa, com cerca de 13 ou 14 anos, e o mais assustador é que ela não tinha braços nem pernas. Quando a mulher acordou o marido para que ele pudesse confirmar sua visão, a figura desapareceu no ar. No dia seguinte, o casal recorreu ao padre com um pedido de consagração da casa, mas não surtiu efeito. Então, os novos proprietários decidiram contatar um conhecido deles, que estava interessado em espíritos e demônios. Foi ele quem disse ao casal que eles estavam lidando com um Kassia. Kassia é um demônio maligno do folclore japonês que caça as almas das pessoas mortas. Tendo conhecido a história da casa, o demonologista sugeriu que a filha de Kaimuki, cujo corpo nunca foi encontrado, renasceu nessa entidade maligna e não iria permitir que ninguém vivesse em paz naquela residência. Era impossível, segundo ele, livrar-se do mal, embora ele pudesse ser amenizado. Por isso, durante várias semanas, os donos da casa realizaram rituais especiais com oferendas de pão e água. Aparentemente, isso funcionou porque a atividade paranormal cessou e eles viveram naquela casa por quase 40 anos sem nenhum incidente. Já em 2014, o casal vendeu a casa e mudou-se para outro local. 2 anos depois, um novo proprietário reconstruiu completamente a propriedade e hoje há pouca coisa que lembre a casa Kaimuki. Mas isso não impede os moradores locais de continuarem contando a história assustadora sobre a casa mal-assombrada. E hoje, segundo muitos havaianos, isso tudo é apenas uma lenda urbana. No entanto, se você acredita no folclore japonês, o espírito da casa não desapareceu, o que significa que um dia ele poderá voltar e se manifestar novamente. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos. Por hoje é só, até a próxima e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!